Olá, eu sou a Tami Ferro, eu sou comunicadora e hoje eu serei hoster do nosso podcast Rockercast, o seu podcast jurídico. Nós temos esse podcast com a ideia de trazer cada vez mais informações descomplicadas e bem explicadas em relação ao direito. Eu tenho aqui na minha mesa Rodrigo Martins. O Rodrigo, ele é sócio da Rocker, Advogados Associados, e advogado há 7 anos, ele possui especialização na área de ciências criminais e direito penal econômico. Bem-vindo, Rodrigo. Isso aí, bom dia, obrigado. Bem-vindo novamente, né? Verdade. Nós já estivemos aqui juntos e, inclusive, um pouquinho mais à frente nesse podcast, a gente vai voltar em um dos temas, né, Rodrigo, que a gente trouxe inicialmente, porque a gente recebeu bastante pergunta, bastante interação, né, nas nossas redes, que é em relação a compliance. Mas, antes disso, o Rodrigo teve uma ideia de trazer um tema bem interessante, porque quando a gente fala de direito criminal, o que vem, né, à nossa mente? Direito criminal, a gente já pensa em prisão, em delitos... Julgamentos, tribunal, enfim, né? E hoje a gente quer abordar o direito criminal de uma outra maneira, mais no âmbito empresarial, né, Rodrigo? Então, a gente quer conversar um pouco para que a gente entenda o que pode ser considerado um crime dentro do direito empresarial, ou seja, dentro das empresas, tá? Então, basicamente sobre investigação interna em empresa. Não se fala muito, eu acho até, né, Rodrigo, tu me corrige se eu estiver errada, eu acho que é algo também que acontece mais reservado, né, também dentro da empresa, não é algo que é tão falado abertamente, mas é possível ser usado esse direito a nosso favor, né, a favor do empresário, enfim. Uhum. E é isso que a gente quer conversar um pouco no dia de hoje. Então, Rodrigo, eu separei algumas perguntas aqui e são perguntas bem descomplicadas, perguntas que é o propósito, né, desse nosso podcast, perguntar como pessoas que não têm essa informação. Eu sou comunicadora, não sou da área do direito, então sempre as perguntas que eu trago, aí tu responde da melhor maneira possível, dentro do teu entendimento. Então, eu trouxe que a gente tem esse serviço dentro da Rocker de consultoria criminal, né? Então, eu queria entender, nessa parte da consultoria criminal, que é possível, né, que vocês prestam para empresas, como funciona essa parte de investigação interna? O que é essa investigação interna? O que acontece nesse processo? Acho que essa é uma boa pergunta para a gente começar e depois eu vou aprofundar um pouco mais. Sim. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar é que investigação interna empresarial, ela não está restrita a grandes empresas, né? Tem muitas pessoas que, quando veem esse termo da investigação interna, já complicam, né, por si só, e imaginam que ele vai se aplicar só numa empresa que tenha 200 funcionários, 300, uma organização que fatura aí bilhões, e não é isso, né? A investigação interna, apesar do nome ser, né, ter essa conotação um pouco mais chamativa, ela pode ser uma simples averiguação de um problema que aconteceu, mas também, claro, pode culminar numa investigação um pouco mais aprofundada, que vai apurar algum delito que de fato aconteceu dentro de uma organização empresarial. O que é importante introduzir assim, a respeito da investigação interna nas empresas? Aconteceu algum fato, seja esse fato configurador de um crime ou apenas uma infração trabalhista, civil, enfim, que gere algum tipo de problema nessa empresa, precisa ser apurado. Então, as empresas que possuem uma assessoria jurídica vão acionar essa assessoria para iniciar a apuração desse fato. Algumas empresas já criam essa própria organização dentro da empresa. Então, tem um setor que fica responsável por isso, um setor administrativo, ou um setor já, se for uma empresa um pouco maior, que fique responsável apenas pela investigação. Mas, via de regra, envolve assessoria jurídica. E aí é importante ter um modelo de investigação que se aplique para cada tipo de empresa, a depender da sua estrutura, né? O que é importante
que se tenha nesse modelo de investigação interna? A primeira coisa é uma pessoa, um agente, que vai ficar responsável por relatar essa investigação defensiva. Então, vai ser a pessoa que vai pensar o início, o meio e o fim, né, para chegar no resultado dessa investigação. A pessoa que vai zelar, primeiro, pela privacidade dessa investigação, mas também a pessoa que vai traçar a estratégia dessa investigação, o que ele precisa buscar em termos de resultado para entregar para essa diretoria, né, para o sócio que muitas vezes requereu o início dessa investigação. Foi quem solicitou essa investigação. Exatamente. Então, vai ser essa pessoa-chave dentro da empresa ou fora da empresa, que eu acho mais interessante, porque ela não está envolvida. Aí é onde entra a assessoria jurídica. Isso é interessante, até pela imparcialidade, né? Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto, ter a pessoa que vai ficar responsável por relatar essa investigação, por montar essa investigação de acordo com o objetivo, né, que foi apresentado. O segundo ponto é, dentro dessa estratégia que foi montada, criar um roteiro, né, como se fosse um inquérito policial mesmo, só que sem esse rigor todo, porque a gente está no âmbito administrativo de uma empresa, e identificar quais são as medidas que ele vai tomar. Então, ele vai convocar, notificar empregados para entrevistar. Aqui a gente não fala de prestar depoimento, mas de fazer uma entrevista com essas pessoas, é um ponto. Ele vai solicitar extratos bancários para determinados sócios, é outro ponto, né? Aqui a gente vai falar sempre em requisitar, em solicitar, porque o advogado dentro da empresa, ele não tem esse poder coercitivo de exigir algo de alguém. Exigir um depoimento. Sim. Exatamente, porque nós não somos autoridades públicas. Uhum. Então, sempre solicitar, requerer de uma forma extrajudicial. E, claro, havendo uma negativa, aí se pensa se é o caso de judicializar algum tipo de situação que envolva né, essa negativa que foi apresentada sobre algum documento ou sobre algum depoimento, enfim. Esses acho que são os dois primeiros passos, assim, né? Identificar essa pessoa que fica responsável pelo relatório, pela condução da investigação. E o segundo, que é a modelagem desse roteiro da investigação para especificar quais são os passos que vão ser adotados nessa investigação para atingir o resultado que se almeja, né, com aquela investigação. Então, aconteceu um fato, pode ser criminoso ou não, se identifica a pessoa que vai ficar responsável e traça as estratégias dessa investigação. E aí, claro, traçadas as estratégias, vai se montar um calendário de atos. Dentro desses atos vão ser ali cumpridas entrevistas, análise de documentos, reuniões, quase uma auditoria. Exatamente. Né? Não deixa de ser um tipo de auditoria, exatamente. Né? A única diferença para a auditoria é que a auditoria ela é de conhecimento público, né? Via de regra. Por exemplo, nós temos clientes que passam por auditorias por outros escritórios externos, isso que é importante, e a nossa atuação, que é uma das assessorias jurídicas do cliente, também é auditada, porque eles precisam saber a que título vem o pagamento dos nossos honorários, como que está sendo a atuação do nosso escritório nos processos que são designados para nós, né? Essa auditoria ela é de conhecimento público. Toda empresa sabe que vai ser auditada na data X, né? E a investigação ela tem um caráter sigiloso. Então, a empresa não sabe o que está acontecendo na investigação. Só determinados setores ou especificamente algumas pessoas que vão saber dessa investigação ou porque estão envolvidas ou porque requisitaram essa investigação em determinado setor. Então, acho que essa é a grande diferença entre a auditoria e a investigação interna. E a auditoria é mais geral, né? Porque vai passar por todos. Exato. Ela é pública, ela pode é até clara ser... e é clara no sentido de todo mundo sabe que aquilo está acontecendo, né? Quando tem uma auditoria numa empresa, praticamente para essa empresa e aí, inclusive, designa setores que tem que ficar entregando informações, documentos e materiais, né? Exatamente. Tá. Rodrigo, uma dúvida que fica assim para mim, que sou leiga no tema, mas eu penso, né? Quando vai ter uma investigação como essa criminal dentro de uma empresa, hoje
Sempre deveria ter sido assim, né? Mas hoje eu vejo que está mais em voga essa questão de LGPD, de vazamento de dados, né? Essa questão de... enfim, fico pensando assim, assédio, constrangimento, porque tem todo um jeito, né? Para fazer essa investigação, qual tipo de cuidado, assim, se tem com esses pontos, né? Para que isso não gere um problema. Porque, assim, daí a empresa faz para resolver um problema. E aí acaba... E gera outro, né? Porque a gente sabe como é essa questão também com pessoas. Tem cuidados nesse sentido? Sim, por isso que é sempre importante ter um advogado, né? Zelando por essa investigação. Ou que ele não... Se ele não for o relator dessa investigação, a pessoa que está conduzindo, mas ele tem que, pelo menos, estar assessorando essa investigação para justamente não acontecer esse tipo de situação. Então, assim... Eu acho que hoje o vazamento de dados é um dos maiores problemas que uma investigação interna pode gerar. A Constituição, ela prevê uma série de garantias, então, privacidade, não inviolabilidade do domicílio. Então, assim, o empregador, ele não pode forçar um empregado, levar o empregado em casa para verificar se ele levou para casa determinado documento, ou se ele furtou algum objeto, algum bem de valor da empresa. Isso não pode acontecer. Esse é o problema do sócio, do empresário, do dono da empresa, querer resolver simplesmente sozinho, né? Não tem sentido. O ideal realmente é ter uma assessoria. Exatamente. Então, tem que ter cuidado para analisar o e-mail pessoal ou o e-mail profissional que ele usa na empresa. O celular é da empresa ou o celular é o dele? O WhatsApp é o comercial ou é o WhatsApp pessoal dele? Então, todos esses cuidados têm que ser tomados para que tu não incorra. Senão o processinho vem. Senão a situação se inverte. E aí quem fica numa situação vulnerável é o empresário, né? Não quem está sendo investigado. Então, acho que o vazamento de dados é muito importante. Não só nesse ponto de violação de privacidade, de sigilo, mas eu vejo no seguinte sentido. Tu reúne uma série de documentações que são sigilosas. Extrato bancário tem proteção de sigilo, né? Então, tu não pode correr o risco de vazar um extrato bancário. Tu não pode correr o risco de vazar um e-mail que tenha um conteúdo sensível. Então, isso tudo tem que ter cuidado. Hoje em dia, tem muitas empresas que sofrem ataque hacker, né? Então, tem que se zelar pelo armazenamento dessas informações. Dados. Tu vai compartilhar isso numa pasta, num e-mail, tu vai arquivar isso num HD externo. Não vai simplesmente colocar numa nuvem, num drive aberto, né? Exatamente. Sim, tem muitos cuidados. Isso tem que ser muito bem preservado para que não ocorra isso. Assédio e constrangimento é outra situação. Então, por exemplo, tu vai chamar um empregado para colher uma entrevista dele dentro de uma investigação interna. Tem que se ter cuidados como que vai ser feita essa entrevista. A abordagem, a maneira de perguntar. A maneira de falar, limites, né? Existem limites para tudo. Então, tu não pode colocar uma faca no pescoço dele e fazer com que ele confesse ali que ele fez, ou que ele não fez, ou quem fez. Não é assim, né? Por isso que eu acho que é importante a presença do advogado, porque o empresário, de repente o funcionário que ele tem na administração, no RH, ele não é treinado para conduzir uma entrevista de investigação. Muitas vezes não é, se não for um profissional da área. Então, a forma como tu faz o questionamento, ela já é elaborada no sentido de tu conseguir colher a informação que tu precisa sem que o interlocutor entenda que tu tá querendo obter aquela informação. Sim. Agora, quando tu é muito direto, ou quando tu precisa forçar uma situação para colher aquela resposta, às vezes tu vai estar cometendo um assédio dentro da empresa, já vai gerar uma ação trabalhista, uma indenização por danos morais, enfim. Ou um constrangimento, por mais simples que seja, ele gera riscos, né? E a investigação interna ela não está ali para gerar mais riscos, sim para desvendar algum ilícito que foi cometido. Então, essa é uma outra situação que precisa ter muito cuidado. Tá. E o que eu acho que a nossa audiência que está vendo o podcast agora deve estar se perguntando, tá, mas na prática, assim, eu queria que tu desse um exemplo, né? A gente sabe que
né, o sigilo do cliente está em primeiro lugar, enfim, né, ninguém vai trazer esses nomes. Mas, assim, um exemplo de algo que poderia acontecer que daria sentido a uma investigação interna e como que age. Assim, para mim, te ouvindo falar, eu, sinceramente, eu não sabia que isso existia. Uhum. Pra mim, assim, se tem algo que acontece na empresa, assim, a minha linha de raciocínio, que eu acredito que possa ser a linha de raciocínio do empresariado em geral, né? Acontece alguma coisa, ou eu vou resolver do meu jeito, é o famoso resolver do meu jeito, que vem dar uma chamada na pessoa, ou assim, simplesmente, prefiro desligar porque, enfim, ou, se dependendo da situação, eu vou na polícia. Eu não sabia que existia um meio termo. Né? Aí, essa tua fala é importante porque, assim, tem duas situações que é válido destacar. A primeira, partindo por essa última parte. Tem empresa que odeia envolver polícia dentro da sua organização. Que é a distância da polícia dentro da empresa. Porque muitas vezes a polícia vai, querendo ou não, publicizar uma situação que não é interessante para a empresa. E segundo, porque tu vai ter que apresentar para a polícia diversos documentos da tua empresa. Não precisa abrir essa porta. Não precisa. Dependendo do fato, não precisa. Alguns, é claro que é importante. Esse exemplo que eu vou dar agora, eu vou te mostrar que ele redundou no inquérito policial. Mas porque envolvia valores de interesse da empresa. Mas muitas vezes não é interessante levar o assunto para a delegacia de polícia. Não tem necessidade. Consegue resolver de uma maneira interna. E o segundo ponto é que aquilo que eu falei no início, né? A investigação interna ela não precisa ser complicada. Então, muitas vezes, o próprio empresário vai conseguir resolver, porque não tem necessidade de tu instaurar uma investigação interna por um fato que não tem tanta relevância. Aí vai caber do empresário conversar com a sua assessoria para identificar o fato que é de interesse para uma investigação interna. E aí sim, conduzir isso através de uma assessoria jurídica, enfim, ou de uma equipe mais especializada para fazer. Mas ele não precisa ser algo complicado. Claro, a gente tem uma nomenclatura para isso, mas muitas vezes o que as empresas já fazem lá dentro da organização já é uma espécie de investigação. Só não tem essa nomenclatura, né? Não tem a nomenclatura e não estão muitas vezes respaldados, né? No sentido dos limites, do que pode, o que não pode. Estão deixando aí uma porta aberta. Exato, isso, para outras questões, né? Não tem essa segurança de repente, saber se aquelas condutas que estão sendo adotadas são as mais corretas, né? Mas entrando na tua pergunta do exemplo, acho que um exemplo que eu posso dar, assim, de uma investigação que a gente tenha feito lá no escritório, sem identificar, claro, clientes, enfim, mas só explanando, assim, a situação que a gente se deparou, né? Essa é uma situação que eu acho que é uma das mais comuns, assim, também mais fáceis de compreender. Era uma empresa de pequeno porte, acredito que... Pequeno porte eu vou considerar até uns 200 empregados, tá? Sem entrar em faturamento. Tinha setores minimamente organizados de recursos humanos, financeiro, administrativo e operacional. Acho que esses 4, via de regra, é o que a gente encontra em empresas desse porte, né? E aí houve uma certa desconfiança de um dos sócios a respeito de despesas de pessoal, né? E aí ele nos acionou para iniciar uma abordagem de investigação ainda preliminar, sem, de fato, iniciar uma investigação interna. E colhendo alguns documentos, enfim, algumas informações com algumas pessoas, identificamos que o Recursos Humanos, juntamente com o Departamento Financeiro, uma pessoa de cada setor, havia contratado funcionários fantasmas. Então, eles reuniram toda a documentação de empregados fantasmas, de forma escalonada, não criaram ali 10 de uma vez, então isso foi acontecendo por mais de um ano. Criaram alguns funcionários fantasmas, e aí a gerente de RH gerava essas despesas de salário, entrava na folha de pagamento, vale alimentação, gerava folha de pagamento, e aí o financeiro, que era quem tinha acesso à conta e efetivava esses pagamentos, lançava a despesa. E isso foi acontecendo por determinados meses, e aí gerou uma desconfiança,
né? Agora eu não me recordo porque já faz um certo tempo, não me recordo se passou por algum tipo de auditoria ou se mudou algum funcionário, eu acredito que tenha sido isso, mudou algum funcionário, identificou e gerou desconfiança por não ter conhecimento da pessoa, e aí acionou o sócio, e aí a gente iniciou a investigação. Foi o momento em que o sócio, vamos dizer assim, se ligou que tinha... Que tinha algum furo ali. Sim. Que não estava... É porque assim, quando começa a ter, por exemplo, 200 funcionários, né? Depende muito se a pessoa vai conseguir ter o conhecimento de todos, né? Muitas vezes não tem. Não tem. E aí a gente tá falando de uma empresa que trabalha com operação de chão de fábrica. Então é difícil de tu conhecer o operário que tá lá na fábrica. Tu conhece teu administrativo, os teus gerentes. Agora quem tá lá na planta, tu não tem tanto conhecimento. E aí é nessa esfera que começa a gerar esse tipo de situação. E aí, enfim... Tô muito empolgado para saber o final. Colhemos depoimentos, reunimos essa documentação, as folhas de pagamento, contratos de Gente, as pessoas não existiam, eu tô apavorada. Foi identificado que essas pessoas não existiam, nunca tinham sido empregados da empresa. Foi feito todo um relatório, essas pessoas... Qual era o problema também dessa investigação? A empresa fazia alguns pagamentos de bonificação por fora. Então, era uma faca de dois gumes, porque a empresa pagava funcionários por fora. Isso todo mundo sabe que não pode, porque toda bonificação tu tem que pagar dentro da folha de pagamento, sim. Porque isso gera repercussão salarial, né? Imposto de renda, contribuição previdenciária, gera reflexo em tudo isso. Mas a empresa queria bonificar os funcionários. E aí, depois de toda a apuração, a diretoria decidiu pela demissão desses dois empregados, que eram o gerente de RH e do departamento financeiro. E com o levantamento dos dados, do valor que isso gerou de desvio da empresa, foi dado abertura no inquérito policial. Então, nós fizemos uma notícia-crime e encaminhamos, protocolamos isso na delegacia de polícia para que fosse apurado o furto, né? Porque isso é furto qualificado, inclusive, porque esses dois empregados, eles tinham um cargo de confiança, né? Então... Como se identificou uma prática criminosa que é considerada grave, inclusive pelo valor, que foi um desvio que gerou, acho que um prejuízo de R$200 mil para a empresa, foi decidido por levar essa situação para a autoridade policial. E aí a autoridade policial, como é um crime de ação pública incondicionada, que fica a cargo do Ministério Público, deu seguimento, isso gerou um processo criminal, enfim. E aí, o que foi interessante quando eu falo que a empresa tem que estar assegurada 360, é por isso. Esses dois empregados acionaram a empresa na Justiça do Trabalho. Por quê? Por conta das bonificações por fora da folha de pagamento que eles recebiam. E também alegando uma situação de assédio, enfim, por conta dessa demissão, que foi por justa causa, obviamente. Então, como a empresa estava assegurada por uma assessoria jurídica e porque a investigação foi conduzida de uma maneira escorreita, sem nenhum tipo de violação, a ação trabalhista não gerou prejuízo para a empresa. E lá na seara criminal, o inquérito policial, eles acabaram fazendo um acordo que é possível de ser feito, confessaram o crime, porque esse acordo que eles fizeram lá na Justiça Criminal, ele requer a apresentação da confissão formal do crime, então eles confessaram o crime e encerraram o processo criminal através desse acordo, né, pagando uma prestação pecuniária, enfim, e aí ficou solucionada essa situação dessa forma, né, mas para tu entender que não é uma situação muito distante da realidade, é algo simples que às vezes acontece dentro da empresa, mas a empresa ou não se dá conta ou não sabe o que fazer. É um gerente de RH e um financeiro que, aliados, desviaram o valor da empresa por interesse pessoal, criando empregados fantasmas.
Tô impressionada. Agora tem não tinha nenhuma noção. Infinidade assim, também, de situações, né, que podem acontecer, mas essa acho que é uma das mais clássicas, assim. Eu lembrei agora de um cliente meu que tem uma rede de lojas e um dia eu tenho uma agência de marketing, né? E um dia esse cliente contou pra mim, é bem rapidinho, assim, mas olha como faria sentido. Eu sugeri pra ele uma ação de nós fazermos um desconto progressivo. Né? O que é desconto progressivo? Uma peça 20%, duas 30% e assim vai. E aí ele falou assim pra mim, nem pensar desconto progressivo na minha rede de lojas. Aí eu perguntei pra ele por quê. Daí ele explicou pra mim que o que acontece. Teve uma fase na empresa que ele fazia muito desconto progressivo e ele descobriu que as vendedoras faziam o seguinte, o desconto era maior se levasse mais peças, confere? O cliente ia lá, comprava uma peça, depois outro cliente ia, comprava duas, elas não lançavam a venda, esperavam juntar, por exemplo, 3 peças para gerar o desconto maior, e aí elas ficavam com a diferença do dinheiro. Entende? Olha só. Sim. É um exemplo. E aí isso virou começou a acontecer em várias lojas. E aí depois ele descobriu. Então, assim, eu não sei como ele agiu em relação a isso, mas isso é um bom exemplo. Né? Que se tivesse uma assessoria jurídica, poderia ter uma conduta para entender. Ele provavelmente mandou as pessoas, né, enfim, embora, mas não deve ter reavido esse valor, enfim. E a gente também não sabe como foi a conduta ao conversar, porque uma coisa é você chamar e você dispensar o funcionário sem tocar no tema, né? Eu vou dispensar por um outro motivo. Agora, não é uma conversa fácil de se ter, né? Então, a assessoria, eu acho que vem nesse sentido de realmente respaldar, não, a linha de conduta é essa daqui, né? Falando dessa maneira, você não ultrapassa os limites e aí depois a gente vê o que vai fazer com isso. Mas é um exemplo que é até mais factível também por ser varejo. Olha só. E sempre vai ter, porque o ser humano, quando ele tá... Ele pode usar a cabeça Ele pode usar a cabeça pro bem ou pro mal. Qualquer empresa vai ter alguém que vai bolar um jeito de tentar tirar proveito. Tem vários exemplos. Eu já atendi uma outra cliente pelo outro lado. Como eu sou criminalista, eu também atendo a pessoa que está sendo acusada, né? Então, eu já atendi cliente, por exemplo, que trabalhava com venda de pacote de internet. Então, sabe essas lojas, essas subsidiárias, essas lojas de... Hoje não existe mais, eu acho que... Vou dar nomes aqui, né? Net, enfim. Que ficam com lojas físicas, assim, né, nos bairros. São subsidiárias, né? Então, tem uma empresa maior e tem essas subsidiárias que ficam vendendo esses pacotes e aí encaminham lá o operador que vai fazer a instalação, enfim, que faz a estrutura da ligação da rua para a casa do consumidor, enfim. Então, tem uma pessoa que fica responsável por fazer essas vendas, eles têm metas para bater, etc e tal. Essa cliente, ela lançava vendas falsas, acionava o operador ele ia lá, fazia a instalação, ela embolsava o dinheiro da compra desse pacote e não lançava para a empresa. E aí o sócio ali dessa subsidiária começou a desconfiar dos valores que não estavam entrando, tinha uma média de vendas que não estava sendo atendida, ele começou a verificar e identificou que ela... Não passava as vendas pela empresa. Não passava as vendas Fazia diretamente com... Por ela. Por ela. E aí, claro, ele identificou isso, fez um boletim de ocorrência, ela passou a responder por furto também, qualificado, porque ela tinha confiança. E aí isso gerou todo um problema para ela, enfim. Para a empresa também, né? Mas nesse caso eu atuei por ela. Mas é uma outra forma de desvio de verba da empresa. Então, tem várias situações que podem acontecer nesse sentido. Algumas mais sofisticadas, outras mais simples de identificar. Como é esse exemplo que eu dei, né? Exatamente. Imagina assim, iam 2, 3 clientes que compravam apenas uma peça. E aí elas ganhavam, por exemplo, 20% de desconto. A vendedora não lançava a venda. Depois ela pegava, juntava as 3 peças, lançava tudo de uma única vez para ter o desconto maior. E aí ela ficava com essa diferença. Principalmente as clientes que pagavam em dinheiro, né? Porque é uma rede de lojas mais popular, vamos dizer assim. Né? Porque no cartão não seria possível, enfim. Sim. Então existe N
N possibilidades, né? Exato. Achei muito incrível o tema. Eu acho que assim como a gente, no nosso outro episódio que a gente falou de compliance, a gente vai voltar agora, eu acho que a gente... E aí, eu acho que foi importante essa conversa para desmistificar mesmo, né, da investigação. Todo mundo tá refém disso acontecer dentro da sua empresa. Né? É que, claro, a gente não fica imaginando isso, porque, claro, não é algo que a gente vai querer que aconteça, mas muitas vezes pode acontecer, a gente conhece as pessoas até determinado ponto, a gente tem confiança nas pessoas, mas a gente nunca tá livre de passar por uma situação Rodrigo, nesse sentido. E sabe que, finalizando esse tema específico de investigação criminal, até veio uma questão agora à minha mente, assim, que aqui a gente falou muito sobre desvio financeiro, né? Mas existem outras maneiras também de lesar uma empresa, né? Principalmente, assim, que vem à minha mente, vazamento de carteira, Sim. Né? Carteira de clientes. Então, assim, hoje, eu falo muito isso para os meus clientes. Lead vale dinheiro. Hoje, um valuation de uma empresa, administrativamente falando, se a gente for vender, por exemplo, uma empresa, hoje já entra no valuation de uma empresa a carteira de clientes, né? Então, assim, o lead, ele é muito importante. Então, assim, um vazamento de um lead, às vezes, onera mais, é mais prejudicial para uma empresa do que um desvio financeiro. Então, também entra essas outras... Com certeza. E aí, depois eu acho que a gente até vai comentar sobre isso na questão da confidencialidade no ponto do compliance. Mas daí a importância também da cláusula de confidencialidade em qualquer tipo de negociação que uma empresa for fazer. Porque hoje, por que da importância do vazamento de dados? Porque dado hoje é dinheiro. Dado é dinheiro. É um investimento que se faz. Então, às vezes, o vazamento de uma carteira de cliente vai trazer mais prejuízo do que se o funcionário tivesse desviado o caixa. Exatamente. Foi exatamente o que eu trouxe agora. Então, para algumas empresas, os dados são, basicamente, são tudo, né? É dali que vem o sustento da empresa, né? Exatamente. Muito bom. Bom, então... Ainda quero conversar um pouquinho sobre compliance nesse nosso segundo bloco antes da gente finalizar. Se você não assistiu o nosso primeiro episódio sobre criminal, a gente falou bastante, né, Rodrigo? Sim. A gente estruturou, a gente explicou o que é compliance. O Rodrigo, né, a gente explicou o que é compliance, mas a gente conversou, né, Rodrigo, bastante sobre isso. E... se você quiser saber mais detalhes a fundo do compliance em si, pode conferir o nosso outro episódio. Hoje a gente vai falar sobre as perguntas que surgiram, mas vamos ver se eu sei. Vou falar rapidinho aqui sobre esse setor de compliance dentro de uma empresa. Tu me corrige se eu estiver errada, pra gente só... puxar aqui antes de entrar nas perguntas que a gente teve. Basicamente, o setor de compliance, ele busca, é um setor dentro de uma empresa, onde ele busca deixar todos os setores da empresa em conformidade jurídica com cada setor. Confere? Isso, exatamente. Não tá escrito aqui, não é uma cola. Não tem cola. Não tem cola, tá? Isso é porque foi o que eu entendi. Sim, sim. Confere? Isso. Eu sempre gosto de descomplicar, assim, o compliance, ele tem que buscar a conformidade, né, dos setores ali da empresa, conformidade ambiental, conformidade trabalhista, conformidade criminal, todas as atuações que a empresa tem, e aí, claro, sempre vai estar subdividido nos seus setores, ele tem que estar em conformidade com a lei. E aí vai ter, ou dentro da empresa vai ter um setor que vai cuidar disso, ou ele vai terceirizar isso para uma assessoria jurídica. Né? E aí essa assessoria jurídica vai cuidar das ferramentas que essa empresa vai aplicar para sempre estar em conformidade. Tá, né? E deixa eu te perguntar, então vamos imaginar, compliance é um setor, então pode ser de duas maneiras, dependendo do porte da empresa, eu posso ter um setor físico, eu posso ter uma pessoa lá dentro, mas eu também posso ter isso também pode ser... não estar dentro da empresa. Sim, Por exemplo, eu tenho, né, o setor de compliance, mas dentro do escritório. Tu vai ter o programa de compliance na tua empresa. Tá. Vai existir um programa de compliance na tua empresa. Vai ter código de conduta, vai ter ferramentas. Aí quando eu penso em setor, pra mim, na minha cabeça vem uma mesa com uma pessoa. Sim. Que é aquele setor de compliance. Aí só pra gente desmistificar isso. Não necessariamente precisa ter um setor. Tá, né? Físico. Vai existir... o compliance na tua empresa e vai ter que ter uma pessoa especificada para cuidar... Designada.
para cuidar do compliance. Pode ser o teu advogado ou pode ser um empregado. Tá. Né? Tu pode chamar ele de compliance officer, que é o mais comum, que é a pessoa que é encarregada mesmo de zelar pelo programa, pela conformidade, de receber denúncias, enfim. Mas pode ser o teu advogado, enfim, ou tu pode contratar um prestador de serviço que seja especializado nessa área. Hoje existe esse prestador de serviço, né? Que não necessariamente precisa ser um advogado, que vai cuidar do programa, né? Da implementação do programa e também do desenvolvimento dele dentro da tua empresa. Uhum. Né? Ô, Rodrigo, e me fala uma coisa. Em termos, assim, de estrutura de empresa, de tamanho de empresa, existe, no teu ponto de vista, assim, uma empresa pequena não teria sentido só para uma média grande? Não, Tami, eu acho que desde o princípio, desde a empresa pequenininha, por mais que ela não tenha, às vezes, um setor fixado, mas ela deveria ter essa preocupação com essa conformidade, jurídica em todos os setores. Para quem que é o compliance? Para que tipo de empresa? Para que porte, assim, né? Olha, eu digo que compliance é para todo tipo de empresa. Para o microempreendedor até para grande empresa, né? Porque eu sempre gosto, como eu falei, né? De descomplicar as coisas. Então, compliance pro pequeno empresário, para a empresa de pequeno porte, ele vai estar atrelado principalmente às questões trabalhistas. Então, eu atendo clientes lá no escritório, a doutora Jéssica não está aqui, mas ela cuida do nosso trabalhista lá e ela pode falar, ela pode confirmar essa informação. Tem empresas de pequeno porte, eu estou falando aí de até microempreendedores, hamburguerias, restaurantes. Sim, pessoas com 5 funcionários. Com 5 a 10 funcionários, que elaboram um contrato de internet com empregados, que assina contrato de experiência errado, que não paga FGTS, que bonifica por fora, que contrata motoboy para fazer entrega errado. Então, isso tudo pode ser resolvido com um mecanismo de compliance, com regras pré-estabelecidas por um programa de compliance trabalhista, nesse caso, que vai proteger essa empresa de responder a ações trabalhistas, de ter um prejuízo maior do que se ela tivesse... Não necessariamente pagando aquilo que ela entende que seria devido, mas buscando a melhor modelagem jurídica para o negócio dela, para pagar o menos possível dentro das regras trabalhistas. Mas até puxando uma coisa que eu acho que acontece muito com o empresariado, com o brasileiro em si, da cultura do brasileiro, existe um pensamento pessimista em relação à burocracia. Né, que a burocracia é algo ruim. A burocracia não é algo ruim, é porque no Brasil as coisas demoram um pouquinho, Sim. Então surgiu essa energia, mas a burocracia, historicamente falando, ela foi criada para organizar. Então, na verdade, assim, uma vez que você organiza, porque daí a pessoa já pensa, não, preciso resolver rápido, vou pegar esse contrato, não, peguei um contratinho aqui na internet, e aí o empresário, ele quer fazer rápido, e aí, eu até falei nessa questão que às vezes ele pensa que aquilo vai demorar, né? E na verdade aquilo vai resguardar. Hoje eu tenho essa visão. Demora um pouquinho mais, faz corretamente. É uma questão de cultura também, né? Exatamente. E no geral, assim, o brasileiro também tem muito uma cultura de apagar incêndio. Então, assim, ele prefere, às vezes... depois se der problema... Quantas vezes já ouviu isso? Depois, se der problema, eu resolvo. Entende? Sim. Isso é uma cultura que ela não é preventiva. Entendeu? Ela é uma cultura de urgência, de depois, quando o negócio tá pegando fogo. E a gente acho que até já conversou sobre isso em algum outro episódio, se eu não tô errada, agora eu não lembro se foi contigo ou se foi com alguma outra doutora, que a gente falou sobre o quanto o custo é outro. Então, assim, o custo preventivo, ele é você como advogado tem mais tempo pra pensar, pra estruturar. Agora, o circo tá pegando fogo agora, vem aqui agora é outro preço. Sim. E aí, sabe o que é interessante? Porque tem essa questão da prevenção, mas às vezes as pessoas acham que outros profissionais conseguem resolver. Tem essa situação que eu mencionei aqui, esse exemplo que é mais clássico, e toda empresa tem um contador. Esse ela não abre mão. O advogado, ela abre mão muitas vezes, mas o contador, ela sempre tá ali.
E quem passou o contrato de internet foi o contador. Contador não faz contrato, gente. Quem faz contrato é advogado. Contador cuida de contabilidade, de número, de imposto. Ele pode fazer um estudo tributário para ti, mas ele não vai saber juridicamente se esse estudo dele é viável. Ele pode te apresentar uma melhor estratégia. Agora, esse estudo... Se está resguardado juridicamente ou não é outra conversa. Esse estudo tem que ser compartilhado, não é só dele. E no trabalhista, ele não tem que te passar contrato, modelinho de contrato de experiência. Porque muitas vezes esse modelinho de contrato dele vai estar errado. E nesse caso foi o que aconteceu. Agora ele está lá com 2 ações trabalhistas para responder. Esse é um exemplo, mas um exemplo pequeno. Agora, de pequenas empresas, de médias empresas, isso acaba ficando uma bola de neve. O problema é muito maior. Então, por isso dá sim, porque é mais escalado, né? Claro. Mas assim, eu achei muito interessante a gente trazer realmente isso, de que o compliance não é ele não é importante apenas para quando a empresa está média ou grande, né? Dada a proporção, ele pode ser feito já desde o princípio para que a empresa comece certo. Claro. Esse exemplo que tu deu da hamburgueria é exemplo de negócios relativamente pequenos que têm a torta direita quando você anda na rua. Tu trabalha com lojistas. Lojista é um negócio relativamente simples, se a gente for comparar com empresas que têm operações mais complexas, assim, né? Que envolvem diversos setores. Lojistas vai ter ali o vendedor, o proprietário, de repente alguém que faz o faturamento, enfim. Mas ele também precisa seguir uma série de regramentos mínimos ali para que ele cresça de uma maneira saudável. Eu gosto de pensar em aplicar o compliance para crescimento saudável da empresa. Se tu começa errado, tu vai continuar errado. Não tem como tu consertar algo quando tu já tá num patamar acima. Porque daí tu vai ter que voltar lá atrás para resolver aqueles problemas, isso vai custar. E sabe que, agora tu falando em relação a contrato ali, eu me lembrei que agora há pouquíssimo tempo eu fui fazer uma alteração do meu contrato social, e aí eu tenho uma contadora, né, e eu tenho advogada, e aí a contabilidade passou o valor, enfim, para fazer, e aí eu avisei pra minha advogada, não, eu vou alterar dela assim, não. Pode mandar para cá. Sim. Ela falou assim, quem vai estruturar esse contrato somos nós. Depois a gente envia para lá, para que elas avaliem questão de KNAI, etc, etc. Mas o contrato vai ser feito por nós. Então, assim... Pra tu ver como isso é corriqueiro, semana passada, tá? Recente. Eu e a doutora Jéssica atendemos um cliente. Um cliente que não é totalmente leigo. Ele é médico, ele tem conhecimento, um médico experiente. Ele tinha uma empresa... que presta serviços, enfim, é conveniado com planos de saúde, então não é uma empresa tão simples. A gente sabe que para trabalhar com planos de saúde, tu tem que atender uma série de requisitos, porque planos de saúde tem compliance rígido para contratar com plano de saúde, para receber verba de um plano de saúde. Tu tem que seguir uma série de regramentos. Então não é um cliente que tem um nível de conhecimento baixo, é um cliente que tem um nível de conhecimento ok. Ele fez uma transação de alteração do contrato social, admitindo um outro médico de uma outra especialidade dentro da empresa dele. Ele contratou uma contadora e um advogado não especializado na área empresarial. Ele admitiu esse sócio com igual percentual societário dele e nomeou esse novo sócio como administrador da empresa. Isolado. Sabe o que aconteceu? Por que ele nos procurou? Porque hoje o sócio dele não quer fazer repasse da verba, do percentual da sociedade dele, da empresa que ele criou e que tem mais de 10 anos. Ele levou uma rasteira do sócio. Desculpa a expressão, mas foi isso que aconteceu. E em tese ele estava assessorado. Em tese ele estava assessorado por alguém que não era especializado. Que não era amigo dele. Brincadeira. Alteração de contrato social. Parece algo simples. Algo mal feito. Mas que não teve a atenção necessária. Isso é compliance também. Antes de tu fazer qualquer tipo de alteração, de modelagem no teu negócio, tem que fazer um estudo. Né? Esse estudo tem que atender a pré-requisitos. Alguém pesquisou quem era esse médico que estava sendo admitido na sociedade?
Foi feita uma investigação de quem ele é, onde que ele já trabalhou, qual é o... Se ele tem algum processo, qual é a conduta dele. Se dele. ele tem processo, se ele responde a inquérito, se ele é servidor público. Nada. E agora o problema tá lá para ser resolvido. E vai custar bem mais caro. E aí vai custar bem mais caro do que se tivesse sido feito bem feito preventivamente, né? Exatamente. Que foi o que a gente trouxe. Compliance empresarial, outro exemplo. Então, tem vários, assim, vários. Até, Rodrigo, falando de compliance empresarial, assim, aonde que tu acha, assim, que... Porque, como a gente tá falando, né? O compliance, ele deixa em conformidade todas as... conformidade jurídica todas as áreas da empresa. Tem alguma área, assim, algum ponto que tu acha que é onde é mais necessário? Contrato. Sempre... Porque contrato vai para várias... Né? Contrato é contrato com o cliente, é contrato social, é contrato com o prestador de serviço. Eu acho que o contrato, ele é onde o compliance ele tem que estar mais preocupado, assim. Então, as nossas assessoradas lá no escritório, todas elas, a maioria delas tem a consultoria jurídica completa, né? Uhum. Mas esse é algo que a gente não abre mão. Porque a contratação principalmente com prestadores de serviço, ela pode gerar muitos problemas para a empresa. Então, o teu prestador de serviço, quando ele está atuando em teu nome, muitas vezes, e ele comete um crime, como é que fica essa situação? Ou ele pratica alguma conduta que gere algum tipo de dano para terceiros, como é que fica essa situação? Está prevista no teu contrato? Quando o teu prestador de serviço vaza dados da tua empresa. Vaza dados do teu cliente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A empresa é que vai ser responsabilizada, né? Exatamente. Vamos pensar da seguinte forma. Tu tens uma empresa de marketing. Essa empresa de marketing, não sei, mas muitas vezes ela pode ter acesso a dados sensíveis das empresas. Para elaborar estratégias, porque tu elabora estratégias para essas empresas. Números, várias informações. Enfim, leads, tu tem uma série de informações lá que muitas vezes são confidenciais. São ativos dessa empresa, né? São ativos dessa empresa. Primeiro, tu tens contrato de confidencialidade com todos os teus clientes? Eles te exigem isso? Ou é uma cortesia que tu apresenta quando tu faz o contrato? Alguém já te exigiu isso? Se não te exigiu, falta compliance dessas empresas. Porque a primeira coisa que ela deveria se preocupar é de ter uma cláusula de confidencialidade e que todos os teus funcionários, prestadores de serviço, assinem um termo de confidencialidade prevendo todos os tipos de situações que não podem acontecer. Né? Então, não é algo que deve estar só apenas subentendido, né? Não jamais. Tem várias empresas que nos exigem termo de confidencialidade de todos os advogados que atuam dentro do escritório. Outra situação, para determinados tipos de contrato, é interessante tu prever seguro de responsabilidade. Lá no nosso escritório, nós temos seguro de responsabilidade por conta da atuação dos advogados. Eu não sei se... Todo mundo é passível de erro. Eu não sei se algum dos meus advogados lá alguma vez não vai errar com alguma empresa. E vai gerar um prejuízo para essa empresa. Eu estou assegurado, essa empresa está assegurada se acontecer isso. Isso é algo que tem que ser visto no contrato, é compliance também. Então, todas essas situações que estão atreladas ao contrato, à relação contratual, elas precisam ter uma atenção maior. Então, quando as empresas nos procuram e querem incluir no contrato compliance, a primeira coisa que me vem na cabeça, de mais importante, é a elaboração e revisão de contratos. E aí, tu consideras, Rodrigo, que para uma empresa que está pensando em implementar o compliance, vamos imaginar assim, vamos pensar na nossa audiência, né? Eu estava ouvindo e percebi que eu não preciso ser de tamanho X para ter o compliance. Compliance tem eu e mais um funcionário, já daria, né, para eu ter isso organizado. Então, tu acredita que a primeira área, a maneira de implementar, a primeira área seria olhando para contratos? Se a gente pudesse deixar uma opinião, seria nessa área, assim? Sim. Eu vejo que a área de contratos acho que é a primordial de se iniciar esse trabalho. Depois o trabalhista
E, por fim, o criminal. É claro que do criminal a gente vai ter repercussão sempre nas outras áreas, porque o criminal ele não precisa necessariamente ter um programa eu estou falando isso de pequenas empresas, né? De grandes corporações, sim. A gente tem que pensar nisso já de início, porque, sim. Por exemplo, a empresa que licita, ela tem que ter um programa de compliance criminal. Corrupção... Uma série de coisas que estão envolvidas com licitação, agentes públicos, enfim. Essa empresa maior vai ter que ter o compliance agindo em todos os Exatamente. Todas as áreas, agora, né? Pequenas empresas, o ideal seria iniciar pelas relações contratuais com empregados, prestadores de serviço e questões trabalhistas, né? Relações trabalhistas, porque é onde o problema geralmente inicia, né? E aí vai repercutir no criminal sempre. Perfeito! Infelizmente, temos que finalizar o nosso episódio, mas acho que a gente conseguiu trazer bastante pontos hoje. Ainda podem ficar dúvidas, eu acho que faz sentido pra gente trazer essa desmistificação do compliance. Tem muita gente que não sabe o que é, já acha o nome complicado, não entende, ou acha que só faz sentido para empresas muito grandes, né? As perguntas que eu trouxe hoje são já baseadas nas dúvidas que a gente teve do nosso primeiro episódio, como eu falei, ele tá aqui no nosso canal do YouTube na íntegra para que vocês consigam acompanhar. Muitas vezes a gente vai trazer temas puxando, né, do outro episódio, porque a gente não consegue ficar tantas horas aqui, mas eu achei que hoje foi bem... a gente conseguiu desmistificar ainda mais essa parte do compliance e essa parte da investigação criminal. Eu acho que ela ainda tem mais, né, pra gente falar. Foi a primeira vez que a gente falou sobre isso e o quanto realmente existe outros caminhos, né, que a assessoria jurídica pode entregar, que muitas vezes a gente, agora me colocando no lugar do empresário, né, o empresário não vê essa possibilidade, né? Então, achei que foi bem valioso e muito obrigada, Dr. Rodrigo. Eu que agradeço, acho que foi uma conversa muito válida, assim, sobre esses pontos, né, que ainda são muito complicados para o público que, né, não é da área, que é leigo no assunto, empresários mesmo. E voltamos futuramente para continuar o nosso papo sobre esses temas. E vou convidar você que está nos assistindo a deixar aqui nos comentários do nosso YouTube temas relacionados, né, a direito criminal, que é a especialidade aqui do Dr. Rodrigo, para nos apoiar com os próximos temas, porque o nosso podcast ele tem essa finalidade, ele é recorrente, então a gente, né, vamos voltar em outros momentos. Se você tem alguma dúvida, algum tema, algo que você gostaria de entender um pouco mais a fundo, deixa aqui nos nossos comentários. E é isso, já aproveita, se inscreve no canal, estamos mensalmente com novos episódios e voltamos em breve. Obrigada. Até a próxima. Obrigado.